Hola chiquitos, ¿cómo están? Sí, yo deseo que muy bien. Bueno, sean todos muy bienvenidos a mi canal Españolar. Yo me llamo Emilia, soy profesora de español y portugués y hoy sí, en nuestra clase vamos a seguir estudiando los verbos en presente de indicativo, pero claro, los verbos irregulares. Entonces, con mucha atención, sí, si tú tienes dudas, no te olvides de poner sus dudas en los comentarios y tampoco, por favor, si no es inscrito, se inscriba, sí, comparte este vídeo, ponga su gusta, clique en la campana de las notificaciones para que tú puedas mirar todos los vídeos de este canal. Yo les pido perdón, sí, porque no pude estar acá con ustedes subiendo vídeos, sí, en este canal, porque yo estaba trabajando, estudiando mucho, sí, está casi llegando la Navidad, entonces está todo muy rápido, ¿no? Pero ahora sí, yo regresé, yo ya voy a dejar sí, muchos contenidos listos acá para ustedes, para que ustedes puedan seguir estudiando. Y para todos sí, que miran mi canal y están haciendo el ENEM, sí, una prueba muy importante para empezar una universidad acá en Brasil. Mucha suerte, sí, yo deseo que ustedes consigan hacer una buena prueba. Perdón, una buena prueba, ¿sí? Y es eso, chiquitos. Vamos a empezar. ¿Listos? Vamos a practicar. Bueno, chiquitos, entonces vamos a empezar sin nuestra clase de hoy, recordando que vamos a seguir estudiando los verbos en presente de indicativo, mirando, claro, los verbos irregulares, pero hoy vamos a estudiar verbos que tienen algunas irregularidades diferentes de las que ya miramos en los vídeos anteriores. Abajo, sí, acá voy a dejar en la descripción de este vídeo los dos otros vídeos, sí, hablando de este mismo contenido. En el primer vídeo que puse acá en este canal fue hablando del modo indicativo y del verbo, del tiempo verbal de presente de indicativo con verbos regulares. Entonces no se olvide de empezar, ¿sí? Por este vídeo en especial, ¿sí? Porque es muy importante empezar mirando primero los verbos regulares y mirando cómo utilizarlos en la práctica también. Y después ustedes miren por favor también el otro vídeo hablando de presente de indicativo de los verbos irregulares y después siguen mirando este contenido también que está muy bueno. Recordando que cuando estamos hablando de presente de indicativo, estamos hablando de algo que está ocurriendo, ¿sí? O por ejemplo, presente, sí, algo que está pasando, ¿no? En este momento. Y cuando estamos hablando del modo indicativo, no solamente podemos hablar de presente. En el modo indicativo podemos hablar en presente, en pasado, en futuro. El modo indicativo nos va a indicar si algo que está ocurriendo en la realidad es algo real, ¿sí? Diferente, por ejemplo, del modo subjuntivo. ¿Sí? ¿Qué es el modo subjuntivo? El modo subjuntivo es una idea hipotética, no es una idea real, es una idea hipotética, es un deseo, un consejo. Tranquilo. Entonces estamos hablando de cosas reales, porque estamos utilizando el modo indicativo. Estamos hablando de la realidad y también estamos hablando en presente, cosas que están pasando, ¿no? Ocurriendo, ¿sí? Entonces vamos a mirar ahora dos verbos muy interesantes, ¿sí? Que van a sufrir una irregularidad en la primera persona del singular. Yo. Eso mismo. Son verbos que también existen en portugués, pero son un poquito diferentes en español. Mira con mucha atención, ¿sí? Salir y agradecer. ¿Cómo se queda la conjugación? Yo salgo, yo agradezco. Tú sales, tú agradeces. Usted, él, ella sale. Usted, él, ella agradece. Nosotros y nosotras salimos, agradecemos. Vosotros y vosotras salís, agradecéis. Ustedes, ellos y ellas salen, agradecen. ¿Tranquilo? Bueno, chiquitos, acá la diferencia se queda en el inicio, como yo hablé, ¿no? Luego, acá, déjame poner mi boli. Salgo, agradezco. Otro verbo también va a pasar lo mismo, ¿sí? Que es con el verbo traducir. Yo traduzco, ¿sí? Perfecto.
Así como también hay otros verbos que van a pasar, van a ocurrir esta misma irregularidad. Perfecto. Bueno, vamos a seguir entonces. Bueno, los verbos caer, caber, saber y traer. Estos son verbos en español muy interesantes. ¿Por qué son tan interesantes? Porque para nosotros algunos de estos verbos conjugados en la primera persona son muy complicados en portugués, porque casi no utilizamos en portugués. Entonces, cuando estudiamos estos mismos verbos en español, a veces se queda fácil para nosotros o a veces se queda muy difícil. Entonces vamos a mirar con mucha atención cómo vamos a conjugar estos verbos en español y después yo hablo como se queda en portugués. Tranquilo. Entonces vamos a mirar. Yo caigo, quepo, se, traigo. Tú caes, cabes, sabes, traes. Usted, él, ella cae, cabe, sabe, trae. Nosotros y nosotras caímos, cabemos, sabemos, traemos. Vosotros y vosotras caís, cabéis, sabéis, traéis. Ustedes, ellos y ellas caen, caben, saben, traen. ¿Tranquilo? Ahora vamos a mirar cómo se queda eso en portugués, porque para nosotros a veces es difícil en español ou não. ¿Qué pasa? ¿Sí? Bom, pessoal, então agora a gente tem que pensar um pouquinho na língua portuguesa. Nós que falamos português, quando vamos estudar esses verbos em espanhol, nós podemos gostar muito desses verbos ou podemos simplesmente detestar esses verbos por inúmeras razões. Qual seria uma delas, a principal, a mais gritante, a mais difícil para nós? Vou começar pelo verbo mais gritante para nós que falamos português, que é o verbo caber. Por que o verbo caber é o mais gritante para nós que falamos português? Porque praticamente, escutem com atenção, praticamente não utilizamos a primeira pessoa do singular eu com o verbo caber. Então quer dizer que ninguém em português fala eu caibo. Não é isso que eu quero dizer, tá? É óbvio que você pode achar alguém que em português fale eu caibo nessa calça. Claro que você pode achar alguém que fale isso. Não estou dizendo que seja impossível, só quero dizer que é muito difícil alguém utilizar em português eu caibo nessa calça. É difícil. Principalmente no Rio de Janeiro, é muito difícil a gente escutar alguém falando eu caibo nessa calça. É mais fácil a gente ouvir, por exemplo, a pessoa falando essa calça cabe em mim, ok? Essa calça cabe em mim do que eu caibo nessa calça. Por que o eu caibo é mais difícil da gente escutar? Porque assim, a maioria das pessoas não tem o costume de usar, porque nunca trabalhou muito esse verbo antes, e porque muitas das vezes a gente se questiona se está certo ou se está errado, porque eu caibo é um verbo muito estranho, não é não? É uma palavra esquisita, eu caibo. Então, muitas das vezes as pessoas substituem essa palavra ou então utilizam, como eu falei, essa calça cabe em mim. A construção da frase muda para que ela possa usar o quê? A terceira pessoa do singular. Essa calça cabe em mim, ok? Como ficaria em espanhol o verbo cabe? Seria também a terceira pessoa, olha só que interessante. Tanto em espanhol como em português, quando eu digo essa calça cabe em mim, olha só, é a terceira pessoa também em espanhol, né? Usted, ele, ella, cabe, tá bom? Então veja como combina ali, pelo menos, algumas pessoas, tanto em espanhol como em português, ok? E agora o verbo também que causa polêmica em português, na primeira pessoa, é o verbo trazer. Qual seria em espanhol? Traer, traer. Tranquilo? Então, por exemplo, se em espanhol é muito fácil a gente utilizar assim, eu traigo las tareas para la maestra. Eu trago as tarefas para a maestra. Eu trago as tarefas para a maestra. Preste atenção. Eu trago as tarefas para a professora. O que acontece com o verbo em português eu trago? Preste atenção. Eu trago é um verbo esquisito para nós. Eu trago. Quase ninguém usa eu trago, tá? Eu levo as tarefas para a maestra.
para a maestra. Eu levo as tarefas para a professora. Eu entrego as tarefas para a professora. É muito difícil a gente dizer eu trago as tarefas. O verbo trazer na primeira pessoa em português é muito difícil da gente usar. Ah, então ninguém usa? Claro que não. De novo eu falo, é normal. Uma pessoa fala de um jeito, a outra pessoa fala de outro, mas normalmente as pessoas, principalmente no Rio de Janeiro, não dizem eu trago. Eu trago o seu dinheiro amanhã. Eu te entrego o seu dinheiro amanhã. Tá? A gente usa outras palavras que têm um sentido mais próximo, porque a maioria de nós não está acostumado a utilizar eu trago. Tá bom? Às vezes, vê se eu não tô certa, gente. Tem muita gente que... Gente, olha só, falar português é muito difícil. É difícil para nós que falamos português, nossa língua materna. Olha, português é minha língua materna, mas é difícil. Tem vezes que eu me pego assim, será que essa palavra existe em português? Quem aí que assiste o meu canal, que fala português como língua materna, que nunca parou para dizer isso na vida, será que essa palavra está certa? Porque, cara, o português é uma língua muito louca. Para nós que falamos português, quanto mais a gente tenta aprender, mais a gente fala, não sei nada. Porque quanto mais a gente anda, mais a gente fala assim, caramba, eu falava errado, eu não sabia. Caramba, essa palavra existe. É assim, a gente tem uma surpresa, por exemplo, a gente tem se tornou o novo nós. Nós temos esse problema em português, entende? A gente às vezes estuda a nossa língua por muito tempo e a gente se depara com coisas novas a todo momento, porque a nossa língua é muito difícil. Não estou dizendo que seja uma língua impossível de se aprender. Não, não é isso, tá? Para você que está assistindo meu canal e quer aprender português, não desanima. Segue firme e forte. Mas é aquilo, é uma língua difícil até para quem fala essa língua como língua materna. Não se engane, tá? Não se engane. Mas não é impossível de se aprender. Não é impossível. Mas você vai ter sempre muitas surpresas pela frente, ok? Então é isso, pessoal. Essa era a questão que eu queria pontuar com vocês. E muitas das vezes as pessoas que sentem dificuldade em português de usar o eu caibo, eu trago, tá? A maioria das pessoas que tem dificuldade de usar o eu com esses verbos em espanhol podem se sentir mais à vontade de usar esse verbo ou podem se sentir desconfortáveis. Então, podem sentir algum tipo de dificuldade, tá? Mas o mais importante é que em ambas as línguas a gente pratique utilizar. Não pense você que pelo português ser a sua língua materna, você não deve praticar outras palavras diferentes das que você já utiliza no dia a dia. Não pense você que isso é estranho, não. Você tem que praticar mesmo que seja a sua língua materna. Enriqueça a sua língua também, ok? Vamos seguir. Bueno chicos, estamos casi llegando al final de nuestra clase, pero antes tenemos más 3 verbos muy importantes que son interesantísimos para nosotros que estamos estudiando español. Uno de ellos es el verbo ser. Este verbo ser, él es tan importante en español, tanto el verbo ser como el verbo estar. Hay un vídeo sí, en este canal hablando de la diferencia de utilizar el verbo ser y el verbo estar. ¿Sí? Estas diferencias son muy interesantes, también van a ocurrir en portugués, pero nosotros casi no sabemos utilizar el verbo ser y el verbo estar. Eso es muy interesante porque en la práctica siempre nos olvidamos muchas de las veces del sentido de estos verbos, ¿sí? Ser y estar no tienen la misma idea comunicativa. Cuidado con eso, ¿sí? Tanto en español como en portugués. Miren los otros vídeos, voy a dejar acá en la descripción de este vídeo, ¿sí? Estos otros 2 vídeos muy interesantes donde yo hablo cómo utilizarlos en español y también hablo cómo utilizamos en portugués, ¿sí? Bueno, entonces vamos a mirar la irregularidad del verbo ser, oír y decir. Bueno, ser, yo soy, oír, yo oigo, decir, yo digo. Tú eres, tú oyes, tú dices. Usted, él, ella es, oye, dice. Nosotros y nosotras somos, oímos, decimos. Vosotros y vosotras sois, oís.
decís. Ustedes, ellos y ellas son, oyen, dicen. ¿Tranquilo? Bueno, ¿qué pasa con los verbos oír y decir? Son verbos que sufren una irregularidad que para nosotros sí es un poquito diferente, sí, pero ni tanto, ni tanto. Una cosa interesante del verbo oír es que en portugués, sí, casi no utilizamos la palabra oír, que en portugués sería ouvir, sí. Utilizamos mucho la palabra escuchar, que en portugués sería escutar. Tranquilo? Então, mira com muita atenção, vou falar em português. O que acontece com o verbo ouvir e dizer? Decir, em português, é dizer. O que acontece, gente? Ouvir, tá? É muito assim, a gente nunca usa a palavra ouvir? Claro que não, claro que a gente usa essa palavra ouvir, né? Ah, você deve ouvir a sua mãe. Ah, você deve ouvir mais as pessoas quando elas falam com você. Só que assim, a palavra, esse verbo ouvir, tá? Ele, a maioria das vezes, é substituído pelo verbo escutar. Então, em português, é muito mais fácil a gente dizer assim, ah, você precisa escutar os mais velhos. Ah, você precisa escutar o que a sua mãe diz. Ah, você precisa escutar essa nova música que foi lançada agora. É muito difícil a gente falar assim, ah, você precisa ouvir essa nova música. Não estou falando que é impossível, tá? Mas a gente usa muito mais o verbo escutar do que o verbo ouvir. E aí a gente vai para o verbo dizer. Claro, a gente usa o verbo dizer com muita facilidade. Em português não tem outro tipo de verbo que a gente coloque para substituir o verbo dizer. O que acontece com o verbo ir e decir em espanhol para nós outros? Para nós que falamos português, a maior dificuldade vai estar na hora de escrever. Nem tanto o verbo decir. O verbo decir, ele vai ser mais tranquilo para nós, mas o verbo oír, para nós já é mais complicado porque a gente usa um IE, o Y, não? A gente vai usar esse Y, e isso para nós é um pouco mais complicado, tá? Então, assim, a gente vai pensar que é I, até a gente se acostumar que não é I, que é a Y, né? Até a gente se acostumar que é uma outra letra, que é o nosso Y. Então, assim, no início vai ser mais difícil para a gente conseguir escrever isso, mas pronunciar não vai ser tão difícil. O que vai ser difícil para nós mesmo é o verbo ser. Por que o verbo ser vai ser tão difícil para a gente? Porque a maioria das pessoas que falam português, quando vão utilizar o verbo ser e querem utilizar o tu, o aluno fala automaticamente, tu és. Está errado, é tu eres. Mas por que a gente faz isso automaticamente? Ah, mas o pessoal do Sul não faz isso automaticamente, tá, gente? Mas eu tô falando do carioca, tá? Pensem sempre nisso. Eu tô falando do Rio de Janeiro. Eu não estou falando do sul do país, nem do norte do país, nem de outra região do país. Estou falando exatamente do carioca. Por que o carioca, na maior parte das vezes, vai confundir tu eres com tu eres, os te's, vai ser uma confusão. Por que ele vai confundir sempre o tu e o verbo ser? Ele vai querer falar tu és, os te, es, o, eres. Pode acontecer. Por que é tão difícil para o carioca dizer tu eres? Porque nós aqui, na maioria das vezes, a gente usa o tu colocado com o verbo errado. A gente usa assim, tu é daqui? Às vezes a gente fala isso. Não estou falando que eu falho, que o outro falha, mas a maioria das pessoas fala assim. A maioria das pessoas usa o tu com o sentido do verbo conjugado na terceira pessoa do singular, que seria você. Então, você é daqui? Aí a pessoa diz, tu é daqui? Tá errado. Tá errado. A gente não pode dizer tu é daqui, tá? Tu és daqui? A gente não fala tu és daqui, ok? E aí, por essa razão, quando a gente vai usar o tu em espanhol, a gente já tá tão condicionado a você é, né? A gente confunde também. Então, é muito diferente pra gente. O tu eres é muito diferente pra gente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, principalmente no início, pra gente não escrever errado e pra gente não ficar socializando na cabeça tu és, tu és. Não, tu eres, tu eres, tu eres, tu eres. Tu eres de aqui, tu eres de Brasil, tranquilo? Tu eres. Perfeito?
Bueno, vamos a seguir. Bueno, chicos, ya estamos terminando nuestra clase de hoy, pero antes, no se olviden de mirar estos ejemplos para que podamos ver si, como en la práctica, podemos utilizar estos verbos que acabamos de mirar en español, así como también en portugués. Entonces, mira con mucha atención, ¿sí? Mira, salimos temprano todos los días. ¿Cómo se queda en portugués? Saímos cedo todos os dias. Recordando que en portugués, ¿sí? Tenemos solamente una forma para la primera persona del plural, que em português seria nós. Então, nós em português é uma forma única. Pode ser nós homens, nós mulheres ou homens e mulheres. Em espanhol, no. Em espanhol, temos nosotros, que pode ser solamente hombres ou hombres e mulheres, e nosotras, solamente mulheres. Tranquilo? Cuidado com isso. Abajo, agradezco a mis padres por las oportunidades que tuve na vida. Agradeço aos meus pais pelas oportunidades que tive na vida. Então, aqui a gente tem que tomar muito cuidado, porque em português a gente escreve agradeço com C cedilha. Lembrando aqui, pessoal, regra ortográfica, regra do alfabeto, não existe na língua espanhola C cedilha. Tá? Como também não existe na língua espanhola SS, tá bom? O S em espanhol, ele tem uma força bem grande. Em português, a gente tem esse diacho desse SS, que a maioria das pessoas erram, né? É bem chato esse SS, tem uma regra muito específica para ser usado, e às vezes confunde, né, gente? Porque a língua portuguesa brasileira é maravilhosa, nem é difícil. É muito difícil. Mas, enfim, não é impossível também. Quem tá aí me vendo que aprender português não é impossível, tá? Mas vou falar pra você, é difícil, sim. É difícil até pra nós que falamos essa língua, olha que é a minha língua materna, mas é bem difícil. Mas vamos voltar aqui ao foco da questão, é que em espanhol não temos C cedilha, tá bom? Tem muitos alunos que se apegam àquela regra ortográfica, não sei se vocês conhecem já. Existe uma regra ortográfica na língua espanhola que diz o seguinte: preste atenção, algumas palavras que em português se escreve com F, isso, F de faca, F de feliz, em espanhol vão se escrever com H. Aí o aluno fala o seguinte, tá bom, então felicidade em espanhol se escreve com H. Não. E faca se escreve com H. Não. Deixa eu só te explicar uma coisa. Essa regra, gente, vale para algumas palavras, tá bom? Então, cuidado. Mas por que você está citando isso? Porque acontece, né? Muitos alunos ficam se questionando por que em espanhol não existe C cedilha. Ou porque em espanhol não existe esse S. E aí, às vezes, surge essa dúvida. Ah, mas por que lá na regra ortográfica da língua espanhola está falando que todas as palavras que em português se escrevem com F vão se escrever com H, então por que faca não se escreve com H? Lembrando que faca em espanhol é cuchillo, sim? E felicidade é felicidade, se escreve com F em ambas as línguas. Então, eu só citei isso aqui para vocês verem como a gente tem que tomar cuidado quando a gente vai ler alguma coisa. Não está dizendo que todas as palavras com F da língua portuguesa em espanhol se escrevem com H, não é isso. Está dizendo que algumas palavras que em português se escrevem com F, em espanhol vai se escrever com H, como, por exemplo, fada. Fada, aquele bichinho, né? Aquela menininha com asa, fada. Fada, então, hada, em espanhol, hada. Ferro, hierro, tranquilo? São algumas palavras. Só citei essa regra aqui para que vocês aprendam um pouco mais e para que vocês entendam como as regras ortográficas são importantes nas duas línguas, tá? E para que vocês tomem cuidado com as informações quando vocês forem ler essas informações, tá bom? Ahora abajo, los amigos de Ana les caen bien. Dios mío, ¿qué es eso? Los amigos de Ana les caen bien? ¿Qué pasa? Sim? Mira, os amigos de Ana são muito bons, os amigos de Ana são muito legais ou são boa companhia. São uma boa companhia para ela. Não entendi. Por que então em espanhol a gente diz que los amigos de Ana les caen bien? Então, pessoal, quando a gente fala assim, les caen bien, essa expressão, isso é uma expressão, tá? Vamos começar do começo. Caen bien
é uma expressão utilizada não para se referir ao que a gente se refere em português como por exemplo. Em português a gente diz assim: essa roupa te caiu muito bem. Essa roupa te caiu muito bem. Eu quero dizer que essa roupa ficou muito boa em você, ok? Quando a gente ouve alguém falar assim em espanhol: ah, este chico le cae bien. Como assim? Não dá para vestir uma pessoa, né? Eu não posso vestir ele não pode me vestir. Como é que é isso? Como cai bem? Como uma pessoa cai bem para outra? A gente fica se perguntando, tá? Até a gente entender que não tem nada a ver com roupa, até a gente sair da nossa zona de conforto do português, a gente entender que essa expressão em espanhol é usada para se referir que é uma boa companhia, ou que aquela pessoa é boa para você, ou que vocês ficam bem juntos. Demora um pouco para a gente entender isso, tá? Não vai ser de cara que a gente vai falar, é isso. Não, a gente vai talvez demorar um pouco para processar, que não tem nada a ver com aquilo que tem na nossa língua, e sim o que tem em outra língua, né? Outra coisa, enfim. Então, dizer que uma pessoa cai bem a outra pode significar que elas ficam bem juntas, tá? Que elas se dão muito bem, ok? Tá? Ah, eu tava esperando vocês responderem. Vamos regressar. Trago mis livros para as classes de matemáticas. Eu trago meus livros para as aulas de matemática. Eu trago, olha só que coisa estranha, a gente não tem o costume de falar isso, né? Aí, como é que a gente falaria isso? Eu trago ou eu levo? Então, a maioria de nós diria, eu levo os meus livros para as aulas de matemática. Eu levo os meus livros para as aulas de matemática. Eu trago os meus livros para as aulas de matemática já seria um pouco mais difícil. Não estou dizendo que você não vai ouvir as pessoas falando eu trago, mas é mais complicado, tá bom? Soy su nueva vecina. Sou sua nova vizinha. Soy su nueva vecina. Sou sua nova vizinha. Aí então a gente tem o sou, né, do verbo ser, sendo trabalhado em português também. Bueno, chiquitos, es eso, sí. Yo espero que este contenido les guste, sí, y sea muy bueno para ustedes, que puedan sacar sus dudas. Es eso, tengan todos un buen fin de semana, una semana maravillosa, sí, un inicio de diciembre maravilloso, con mucha salud, mucha paz. Es eso, muchas gracias a todos, hasta luego, chao.